Olha, é vergonhoso o que está acontecendo com o Internacional, tá? O Inter venceu no meio de semana pelo placar de 2-1, o que animou alguns torcedores, né? Pô, o Inter agora vai engatar. Vai a Goiânia e perde para o Atlético Goianiense, o último colocado do Campeonato Brasileiro. Vou dar minha análise desta partida. Antes eu peço o seu like, peço para você se inscrever no canal e passar no meu Instagram, Telsilveira09. Vamos numa ordem cronológica, tá? O Inter joga contra o Juventude. O Inter começa perdendo, o que já desanima os torcedores, mas consegue uma virada. O Inter vira a partida no Beira-Rio, uma partida que já a torcida não estava muito animada, 11 mil torcedores apenas no estádio Beira-Rio. O Inter vira, e aí uma boa parte dos torcedores vão utilizar. Pô, anima. Roger Machado melhorou o time vence, então agora vai pegar uma sequência, agora vai engatar, joga contra o último colocado e espero que a gente vença. E todos os colorados se animaram, pelo menos uma vitória de 1-0 acharam que iria vir no dia de hoje. Mas não, vexatoriamente, o Inter perde para o último colocado, que ainda não tinha vencido em seu estádio como mandante, no Antônio Ascioli. O Atlético Goianiense, antes da partida que ocorreu hoje, tinha apenas 2 vitórias neste campeonato. E não tinha sido como mandante. O Inter joga fora de casa contra um clube que não tinha vitória dentro de sua casa e dá, né, a vitória para o clube adversário. É inacreditável, tá? Olha, vou falar de alguns jogadores que hoje, pô, jogaram mal, mas assim, mal não é pouco. O Inter hoje fez uma partida que a gente não via neste ano ainda. O Inter fez a pior partida no ano de 2024. E foi no dia de hoje, tá? Olha, para ver quanto é inacreditável esta derrota, o Atlético Goianiense vence, chega aos 15 pontos no Campeonato Brasileiro, não saindo ainda da última colocação do campeonato. O Inter trava na 12ª colocação. O próximo confronto do Inter é contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio no próximo domingo, né? No próximo final de semana. O Inter tem uma semana livre para treinamento. Olha, gente, a gente não poderia esperar muito, tá? Eu acho que a gente poderia esperar uma vitória pelo placar de 1-0, até 2. Mas o Inter nos surpreendeu, tomando o gol de Hurtado numa falha de Thiago Maia, que quando recebe a bola, num desarme do Internacional, a bola cai nos pés de Thiago Maia dentro da área do Internacional, ele tenta dar um passe de trivela, de 3 dedos, para o seu colega, onde ele erra o passe e dá o gol ao Atlético Goianiense. Ele tinha o Gabriel Mercado atrás dele, mas não, ele força um passe e tenta passar para dentro da área, onde tinha um atleta do Atlético Goianiense, que só voltou para trás e o Dragão abriu o placar, fazendo 1-0, tá? Há poucos minutos antes deste gol do Atlético, o treinador do Dragão tinha sido chamado de burro após fazer alterações. Este é o nível do Internacional. Perdeu para um clube que era o último colocado e o treinador estava sendo chamado de burro pelas alterações feitas. Thiago Maia jogou mal. Ele começa na primeira função do meio-campo, onde não é a função ideal, né, para ele atuar, mas o Fernando ainda está voltando, estava sem ritmo, e aí começa no banco e com o Thiago Maia abrindo na primeira função. Não deu certo. Após isso, o Roger Machado, no segundo tempo, libera o Thiago Maia a jogar como segundo volante, e aí bota o Fernando na primeira função. E que não mudou nada, porque foi assim que Thiago Maia entregou um gol para o nosso adversário, né? Vergonhosamente. Outro jogador que hoje foi mal, mas muito mal, foi Ener Valencia, que teve seu nome cantado no momento do aquecimento, na parte final, né? Naquela parte de finalizações. Quem trouxe isso foi Jairo Vink, na super jornada colorada do canal do Baldaço, e teve sim torcedor levando, como é que eu posso dizer, não é uma faixa, mas algo parecido, mandando apoio ao Ener Valencia, tá? Eu espero que a gente continue tendo esse apoio, até porque eu acho que é assim que talvez ele volte a seu melhor nível, já que os protestos não funcionaram. Mas tem que ter cobrança a este jogador, porque novamente ele não fez uma boa partida e ele, sim, foi um dos piores do Internacional. Eu só não boto ele como o pior da partida pelo lado colorado, por conta
de Thiago Maia e Bruno Henrique, que para mim fizeram uma partida muito abaixo. Bruno Henrique recebe e toca. Ele não cria, ele não faz a armação do jogo, como um segundo volante teria que fazer. Óbvio, a armação principal tem que sair dos pés de Gabriel Carvalho atualmente, que é o nosso camisa 10. Mas Bruno Henrique, que tem que fazer esse passe ao Gabriel Carvalho ou aos pontas, né? Porque a função do segundo volante, em minha visão, é distribuir o jogo, como também faz o número 10. Só que quando o número 10 recebe, ele já está um pouco mais adiantado do que a pessoa que faz a segunda função no meio campo. E o Bruno Henrique recebia e tocava para trás, ou tocava para o lado. Ele não criava, ele não jogava uma bola para frente. O Inter hoje teve lançamentos desnecessários para frente. Um time que teve o ornitorrinco tático acontecendo no final da partida. O Inter acabou o jogo com 2 atacantes, e aí é totalmente entendível na parte de Roger Machado, que precisava empatar, tá? Mas um jogo perdido pelo lado do Internacional. O Atlético Goianiense só precisou segurar essa partida, tá? Uma partida onde tivemos em torno de 6 mil torcedores. Não consegui pegar o público total desta partida, mas quase não teve torcedores do Atlético Goianiense neste jogo. O Inter quase lotou o seu setor, né? A torcida colorada, que tem muito peso ali no centro do país, em Brasília, Goiânia, nessas regiões. E até faixa pro Fernandão, foi muito lindo. Mas, gente, uma partida muito abaixo do Inter. O Inter terá que treinar bem e se recompor pro próximo jogo, que ocorre no domingo que vem. Contra o Cruzeiro. O Inter que tem uma sequência agora de 2 jogos contra o Cruzeiro em casa e depois joga no Mineirão lá em BH, em Belo Horizonte, que é o confronto que está atrasado no Campeonato Brasileiro. O Inter tinha possibilidades de avançar um pouco na tabela. Pelo menos não ficar olhando tão lá para trás. Se o Inter vencesse hoje, abria já uma porta para uma disputa de pré-Libertadores. E quem sabe chegasse até um G4, obviamente, mais para frente. Não, o Inter volta a olhar para trás na tabela a partir do momento que perde para o Lanterna, tá? Uma estatística preocupante. O Inter no primeiro turno, quando joga contra o Atlético Goianiense, o Atlético era Lanterna. O Inter empata no Beira-Rio por 1-1. Quando o Inter joga com vitória lá no Barradão, o Inter perde pelo placar de 2-1. Quem lembra, vocês se lembram, né, que aquela assistência do Gabriel Carvalho em sua estreia pelo Inter? O Vitória era o último colocado. E hoje quem que era o último colocado? Atlético Goianiense. E quem é que ganhou? Atlético Goianiense. Gente, 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro com lanterna. 9 pontos que foram disputados contra o time que estava em último colocado. Quantos pontos conquistados? 1. O Inter volta com esse problema de não conseguir vencer. Um clube em má fase, um clube que está mal. O Inter novamente olha para trás. O Roger Machado tentou, mas não conseguiu. Ricardo Matias entrou e fez mais do que Alário na partida inteira. Alário que perdeu um gol debaixo das traves. Isso mesmo, sem goleiro, o Alário cabeceou a bola para cima. Numa baita jogada de Ricardo Matias, que recebe um passe agora, não me lembro de quem, tá? Peço perdão. Mas Ricardo Matias pega na ponta, consegue um cruzamento na cabeça de Lucas Alário, livre, debaixo das traves. Sem um goleiro em sua frente, e ele cabeceia para cima do gol. Vergonhosa a partida de Lucas Alário novamente. Like, gente, se inscreve no canal, passa no meu Instagram até o Silveira09. Obrigado a você que assistiu este conteúdo. Um desabafo. E também te falei minha opinião, né? Minha análise desta partida contra o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli.